O Castelo Azul, de Lucy Maud Montgomery. Capítulo 1. Se não tivesse chovido numa certa manhã de maio, toda a vida de Valance Stirling teria sido completamente diferente. Ela teria ido, com o resto de seu clã, ao piquenique de noivado da tia Wellington, e o Dr. Trent teria ido a Montreal. Mas choveu, e você ouvirá o que lhe aconteceu por causa disso. Valance despertou cedo, naquela hora sem vida e sem esperança que precede o amanhecer. Não dormira muito bem. Às vezes não se dorme bem quando se vai fazer 29 anos no dia seguinte e ainda se é solteira, numa comunidade e num círculo social onde as solteiras são simplesmente aquelas que fracassaram em conseguir um homem. Derwood e os Stirling já haviam relegado Valance, havia muito tempo, à condição de solteirona sem esperança. Mas a própria Valance jamais renunciara por completo a uma certa esperança pequena, envergonhada e lastimosa de que o romance ainda viesse ao seu encontro, jamais, até esta manhã chuvosa e horrível, quando despertou para o fato de que tinha 29 anos e não era desejada por homem algum. Aí estava a ferida. Valance não se importava tanto em ser solteirona. Afinal, pensava ela, ser solteirona não podia ser tão terrível quanto ser casada com um tio Wellington ou um tio Benjamin, ou mesmo um tio Herbert. O que lhe doía era nunca ter tido a chance de ser outra coisa senão solteirona. Nenhum homem jamais a desejara. As lágrimas lhe vieram aos olhos enquanto permanecia ali deitada, sozinha, na escuridão que começava a empalidecer. Não ousava chorar tão forte quanto queria, por duas razões. Tinha medo de que o choro provocasse outro daqueles ataques de dor ao redor do coração. Tivera um pouco disso depois de se deitar, pior do que qualquer outro que já tivera. E tinha medo de que sua mãe notasse seus olhos vermelhos no café da manhã e a atormentasse com perguntas minuciosas, persistentes, semelhantes a picadas de mosquito, sobre a causa disso. Suponhamos, pensou Valance com um sorriso espectral, que eu responda com a simples verdade: estou chorando porque não consigo me casar. Como mamãe ficaria horrorizada, embora tenha vergonha todos os dias de sua vida de ter uma filha solteirona. Mas, naturalmente, as aparências deviam ser mantidas. Não é? Valance podia ouvir a voz severa e autoritária da mãe afirmando: não é próprio de uma donzela pensar em homens. A ideia da expressão de sua mãe fez Valance rir, pois ela tinha um senso de humor que ninguém em seu clã suspeitava. Aliás, havia muitas coisas em Valance que ninguém suspeitava. Mas seu riso foi muito superficial e logo ela voltou a ficar ali estendida, uma pequena figura encolhida e inútil, ouvindo a chuva cair lá fora e observando, com um desgosto doentio, a luz fria e impiedosa que se infiltrava em seu quarto feio e sórdido. Ela conhecia a feiura daquele quarto de cor, conhecia-o e o odiava. O assoalho pintado de amarelo, com um único tapete horrível de crochê ao lado da cama, com um cão grotesco também de crochê, sempre sorrindo para ela quando despertava, o papel de parede vermelho escuro e desbotado, o teto manchado por antigos vazamentos e cruzado de rachaduras, a mesinha estreita e apertada para lavar o rosto, o lambrequim de papel pardo com rosas roxas, o velho espelho manchado, com uma rachadura atravessando-o, apoiado sobre a penteadeira inadequada, o pote de pot-pourri. Antigo feito por sua mãe na sua mítica lua de mel, a caixa coberta de conchas, com um canto estourado, que a prima Stickless fizera na sua igualmente mítica juventude, a almofada de alfinetes bordada com contas, já sem metade da franja, a única cadeira dura e amarela, o velho lema desbotado, foi-se, mas não foi esquecido, bordado em fios coloridos ao redor do rosto severo da bisavó Stirling, já as velhas fotografias de parentes antigos há muito banidos dos cômodos de baixo. Havia apenas 2 quadros que não eram de parentes. Um era uma velha cromolitografia de um filhote sentado num batente de porta sob a chuva. Essa figura sempre entristecia Valance. Aquele pobre cãozinho encolhido na soleira sob a chuva torrencial. Por que ninguém abria a porta e o deixava entrar? O outro quadro era uma gravura desbotada e emoldurada de maneira antiquada da rainha Luísa descendo uma escadaria, que a tia Wellington lhe dera generosamente em seu 10º aniversário.
Durante 19 anos ela a observara e a odiara, aquela bela, satisfeita e presunçosa rainha Luísa. Mas jamais ousara destruí-la ou retirá-la. Mamãe e a prima Sticles ficariam estarrecidas, ou, como Valance exprimia irreverentemente em seus pensamentos, teriam um ataque. Todos os quartos da casa eram feios, é claro. Mas no andar de baixo ainda se mantinham as aparências. Não havia dinheiro para quartos que ninguém jamais via. Às vezes Valance sentia que poderia ter feito alguma coisa por seu quarto, mesmo sem dinheiro, se lhe fosse permitido. Mas sua mãe negara todas as sugestões tímidas, e Valance não insistira. Valance nunca insistia. Tinha medo. Sua mãe não suportava oposição. A senhora Stirling ficava de mau humor por dias se fosse contrariada, com os ares de uma duquesa insultada. A única coisa de que Valance gostava em seu quarto era que podia ficar ali sozinha à noite para chorar, se quisesse. Mas, afinal, que importava se um quarto que se usava apenas para dormir e se vestir fosse feio? Valance nunca tinha permissão para permanecer sozinha nele para outro fim qualquer. Pessoas que queriam ficar sozinhas, acreditavam a senhora Frederick Stirling e a prima Sticles, só podiam querer ficar sozinhas para algum propósito sinistro. Mas seu quarto no Castelo Azul era tudo o que um quarto deveria ser. Valance, tão oprimida, subjugada, esmagada e desprezada na vida real, costumava libertar-se esplendidamente em seus devaneios. Ninguém no clã Stirling, nem em seus ramos, suspeitava disso, menos ainda sua mãe e a prima Sticles. Elas nunca souberam que Valance tinha dois lares, a feia caixa de tijolos vermelhos na Rua El e o Castelo Azul na Espanha. Valance viverá espiritualmente no Castelo Azul desde que podia se lembrar. Era ainda muito pequena quando se descobriu dona dele. Sempre que fechava os olhos, podia vê-lo claramente, com suas torres e estandartes no alto da montanha coberta de pinheiros, envolto em sua tênue beleza azul, contra os céus do pôr do sol de uma terra bela e desconhecida. Tudo o que era maravilhoso e belo estava naquele castelo. Joias que rainhas poderiam ter usado, vestes de luar e fogo, divãs de rosas e ouro, longas escadarias rasas de mármore, com grandes urnas brancas e jovens donzelas envoltas em névoa subindo e descendo, pátios de colunas de mármore onde fontes cintilantes caíam e rouxinóis cantavam entre os murtos, salões de espelhos que refletiam apenas cavaleiros belos e mulheres encantadoras, ela própria a mais bela de todas, por cujo olhar os homens morriam. Tudo o que a sustentava durante o tédio de seus dias era a esperança de sair em excursões de sonho à noite. A maioria, se não todos, dos Stirling teriam morrido de horror se soubessem metade das coisas que Valance fazia em seu Castelo Azul. Por exemplo, ela tinha vários amantes ali. Oh, apenas um de cada vez. Um que a cortejava com todo o ardor romântico da era da cavalaria e a conquistava depois de longa devoção e muitos feitos de bravura, e era desposado com pompa e circunstância na grande capela do Castelo Azul, adornada de estandartes. Aos 12 anos, esse amante era um belo rapaz de cachos dourados e olhos azuis celestiais. Aos 15, era alto, moreno e pálido, mas ainda necessariamente belo. Aos 20, era ascético, sonhador, espiritual. Aos 25, tinha um maxilar firme, ligeiramente severo, e um rosto forte e rude mais do que bonito. Valance nunca envelhecia além dos 25 anos em seu Castelo Azul, mas recentemente, muito recentemente, seu herói tinha cabelos avermelhados, um sorriso torto e um passado misterioso. Não digo que Valance assassinasse deliberadamente esses amantes à medida que os superava. Um simplesmente desaparecia quando o outro surgia. As coisas são muito convenientes nesse aspecto nos Castelos Azuis. Mas, naquela manhã de seu dia de destino, Valance não conseguiu encontrar a chave de seu Castelo Azul. A realidade a pressionava com demasiada força, ladrando a seus calcanhares como um pequeno cão enlouquecedor. Ela tinha 29 anos, era solitária, indesejada, sem atrativos, a única moça feia em um clã bonito, sem passado e sem futuro. Até onde podia olhar para trás, a vida era sombria e sem cor,
sem um único ponto carmesim ou púrpura em parte alguma. Até onde podia olhar para a frente, parecia certo que continuaria exatamente a mesma coisa até que fosse apenas uma pequena folha murcha e solitária agarrada a um galho invernal. O momento em que uma mulher percebe que não tem nada por que viver, nem amor, nem dever, nem propósito, nem esperança, guarda para ela a amargura da morte. E eu simplesmente tenho de continuar vivendo porque não posso parar. Posso ter de viver 80 anos, pensou Valance, numa espécie de pânico. Somos todos horrivelmente longevos. Só de pensar nisso me dá enjoo. Ela ficou contente por estar chovendo, ou melhor, ficou melancolicamente satisfeita por estar chovendo. Não haveria piquenique naquele dia. Esse piquenique anual, em que a tia e o tio Wellington, sempre se pensava neles nessa ordem, celebravam inevitavelmente seu noivado ocorrido num piquenique 30 anos antes, tornará-se, nos últimos anos, um verdadeiro pesadelo para Valance. Por uma coincidência travessa, era no mesmo dia de seu aniversário e, depois que ela passara dos 25, ninguém a deixava esquecer disso. Por mais que odiasse ir ao piquenique, jamais lhe ocorrerá rebelar-se contra ele. Não parecia haver nada de revolucionário em sua natureza. E ela sabia exatamente o que cada um lhe diria no piquenique. O tio Wellington, a quem ela detestava e desprezava, embora tivesse realizado a maior aspiração dos Stirling, casar-se com dinheiro, diria ela em um sussurro de porco. Ainda não está pensando em se casar, minha querida? E depois explodiria naquela gargalhada com que invariavelmente concluía suas observações insípidas. A tia Wellington, diante de quem Valance se colocava em abjeta reverência, falaria sobre o novo vestido de chiffon de Olive e a última carta apaixonada de Cecil. Valance teria de parecer tão satisfeita e interessada como se o vestido e a carta fossem seus, ou então a tia Wellington se ofenderia. E Valance havia decidido há muito tempo que preferia ofender a Deus a ofender a tia Wellington, porque Deus talvez a perdoasse, mas a tia Wellington jamais o faria. A tia Alberta, enormemente gorda, com o hábito afável de sempre se referir ao marido como ele, como se fosse o único homem existente no mundo, e que nunca podia esquecer que fora uma grande beleza na juventude, se condoeria da pele amarelada de Valance. Não sei por que todas as moças de hoje são tão queimadas de sol. Quando eu era moça, minha pele era de rosas e creme. Eu era considerada a moça mais bonita do Canadá, minha querida. Talvez o tio Herbert não dissesse nada, ou talvez comentasse jovialmente. Como você está engordando, Dus? E então todos ririam da ideia extremamente divertida de a pobre e magricela Dus estar engordando. O bonito e solene tio James, a quem Valance não gostava mas respeitava porque era tido como muito inteligente, portanto, o oráculo do clã, sendo que cérebros não abundavam muito entre os Stirling, provavelmente observaria, com o sarcasmo de coruja que lhe dera reputação. Suponho que você esteja ocupada com o seu enxoval estes dias? E o tio Benjamin faria algumas de suas charadas abomináveis, entre risadinhas asmáticas, e as responderia ele mesmo. Qual é a diferença entre Dus e um rato? O rato deseja prejudicar o queijo e Dus deseja encantar os deles. Valance já ouvirá fazer essa pergunta 50 vezes e, a cada vez, tinha vontade de atirar alguma coisa nele. Mas nunca o fazia. Em primeiro lugar, os Stirling simplesmente não atiravam coisas, e em segundo, o tio Benjamin era um velho viúvo rico e sem filhos, e Valance fora criada no temor reverente de seu dinheiro. Se o ofendesse, ele atiraria de seu testamento, supondo que ela estivesse nele. Valance não queria ser retirada do testamento do tio Benjamin. Fora pobre durante toda a vida e conhecia a amargura humilhante disso. Assim, suportava suas charadas e até sorria com sorrisos pequenos e torturados diante delas. A tia Isabel, direta e desagradável como um vento leste, a criticaria de algum modo. Valance não podia prever como, pois a tia Isabel nunca repetia uma crítica, sempre encontrava algo novo com que espetar você a cada vez. A tia Isabel orgulhava-se de dizer o que pensava, mas não gostava tanto quando os outros diziam o que pensavam a ela. Valance nunca dizia o que pensava.
a prima Georgiana, chamada assim em homenagem à trisavó, que fora batizada por causa do rei Jorge IV, enumeraria melancolicamente os nomes de todos os parentes e amigos que haviam morrido desde o último piquenique e se perguntaria qual de nós será o próximo a partir. A tia Mildred, opressivamente competente, falaria interminavelmente de seu marido e de seus odiosos prodígios de bebês para Valance, porque Valance seria a única que conseguiria encontrar para suportar isso. Pela mesma razão, a prima Gladys, na verdade prima de primeiro grau uma vez removida, segundo a forma rigorosa com que os Stirling catalogavam parentescos, uma senhora alta e magra que confessava ter uma disposição sensível, descreveria minuciosamente as torturas de sua neurite. E Olive, a menina prodígio de todo o clã Stirling, que possuía tudo o que Valance não tinha, beleza, popularidade, amor, exibiria sua beleza, presumia-se de sua popularidade e ostentaria sua insígnia diamantina de amor diante dos olhos deslumbrados e invejosos de Valance. Nada disso aconteceria hoje. E também não haveria um empacotamento das colheres de chá. Esse trabalho era sempre deixado para Valance e a prima Stickless. E uma vez, 6 anos antes, uma colher de prata do conjunto de casamento da tia Wellington se perderá. Valance nunca mais deixou de ouvir falar dessa colher de prata. Seu fantasma surgia, como o de banco, em todos os banquetes de família posteriores. Oh, sim, Valance sabia exatamente como seria o piquenique, e abençoava a chuva que a havia poupado dele. Não haveria piquenique naquele ano. Se a tia Wellington não pudesse celebrar no próprio dia sagrado, não celebraria de modo algum. Graças a quaisquer deuses que existissem por isso. Como não haveria piquenique, Valance decidiu que, se a chuva diminuísse à tarde, iria à biblioteca buscar outro dos livros de John Foster. Valance nunca tinha permissão para ler romances, mas os livros de John Foster não eram romances. Eram livros sobre a natureza, assim a bibliotecária dissera à senhora Frederick Stirling, todos sobre bosques, pássaros, insetos e coisas desse tipo. Por isso, Valance tinha permissão para lê-los, sob protesto, pois era evidente demais que ela gostava deles em excesso. Era permitido, até louvável, ler para melhorar a mente e a religião, mas um livro que fosse agradável era perigoso. Valance não sabia se sua mente estava sendo melhorada ou não, mas sentia vagamente que, se tivesse encontrado os livros de John Foster anos antes, a vida poderia ter sido algo diferente para ela. Eles lhe pareciam oferecer vislumbres de um mundo no qual talvez tivesse podido entrar uma vez, embora a porta agora estivesse para sempre fechada para ela. Fora apenas no último ano que os livros de John Foster haviam chegado à biblioteca de Deerwood, embora a bibliotecária dissesse a Valance que ele já era um escritor conhecido havia vários anos. Onde ele mora? Perguntara Valance. Ninguém sabe. Pelos livros, deve ser canadense, mas não se consegue nenhuma outra informação. Os editores não dizem uma palavra. Muito provavelmente John Foster é um nome de pena. Seus livros são tão populares que não conseguimos mantê-los nas estantes, embora eu realmente não consiga ver o que as pessoas encontram neles para tanto entusiasmo. Eu acho que são maravilhosos, disse Valance timidamente. Oh, bem. Miss Clarkson sorriu de modo condescendente, relegando as opiniões de Valance ao limbo. Não posso dizer que eu goste muito de insetos. Mas certamente Foster parece saber tudo o que há para saber sobre eles. Valance não sabia se gostava muito de insetos também. Não era o estranho conhecimento de John Foster sobre criaturas selvagens e vida dos insetos que a encantava. Mal podia dizer o que era, alguma sedutora atração de um mistério jamais revelado, alguma insinuação de um grande segredo logo adiante, algum eco tênue e esquivo de coisas belas e esquecidas. A magia de John Foster era indefinível. Sim, ela iria buscar um novo livro de Foster. Fazia um mês desde que lera Thistle Harvest, portanto, certamente mamãe não poderia se opor. Valance o havia lido 4 vezes, sabia trechos inteiros de cor. E, quase pensou que iria consultar o Dr. Trent a respeito daquela estranha dor ao redor do coração. Ela surgira com bastante frequência ultimamente,
e as palpitações estavam se tornando incomodas, para não falar de um ocasional momento de tontura e de uma curiosa falta de ar. Mas poderia ir vê-lo sem contar a ninguém? Era um pensamento extremamente ousado. Nenhum dos Stirling jamais consultava um médico sem realizar um conselho de família e obter a aprovação do tio James. Então, iam ao Dr. Ambrose Marsh, de Port Lawrence, que se casara com a prima Adelaide Stirling em segundo grau. Mas Valance não gostava do Dr. Ambrose Marsh. Além disso, não podia ir a Port Lawrence, a 15 milhas de distância, sem que alguém a levasse. Ela não queria que ninguém soubesse de seu coração. Haveria tanto alvoroço, e todos os membros da família viriam conversar sobre o assunto, aconselhá-la, adverti-la e contar-lhe histórias horríveis de tias-avós e primos 40 vezes afastados que tinham sido exatamente assim, e que haviam caído mortos sem um instante de aviso, minha querida. A tia Isabel lembraria que sempre dissera que Dus parecia uma moça destinada a ter problemas do coração, sempre tão mirrada e encovada, e o tio Wellington tomaria isso como uma ofensa pessoal, já que nenhum Stirling jamais tivera doença do coração antes, e Georgiana prognosticaria, em apartes perfeitamente audíveis, que tá pobre e querida Dus não deve ficar muito tempo neste mundo, temo eu, e a prima Gladys diria, ora, meu coração é assim há anos, num tom que implicava que ninguém mais tinha sequer o direito de possuir um coração, e Olivia apenas pareceria bela e superior e desagradavelmente saudável, como se dissesse, por que todo esse alvoroço por causa de uma superfluidade desbotada como Dus, quando vocês têm a mim? Valance sentia que não poderia contar a ninguém a menos que fosse obrigada. Tinha absoluta certeza de que não havia nada realmente sério com seu coração e nenhuma necessidade de toda a agitação que se seguiria se mencionasse o assunto. Simplesmente iria, de maneira discreta, consultar o Dr. Trent naquele mesmo dia. Quanto à conta, tinha os $200 que seu pai colocará no banco para ela no dia em que nascerá. Nunca lhe fora permitido usar sequer os juros desse dinheiro, mas ela retiraria secretamente o suficiente para pagar o Dr. Trent. O Dr. Trent era um velho rabugento, franco e distraído, mas era uma autoridade reconhecida em doenças do coração, ainda que fosse apenas um clínico geral na longínqua Derwood. O Dr. Trent tinha mais de 70 anos e corria o rumor de que pretendia aposentar-se em breve. Nenhum dos Stirling jamais fora ele desde que dissera à prima Gladys, 10 anos antes, que sua neurite era totalmente imaginária e que ela gostava de tê-la. Não se podia prestigiar um médico que insultara desse modo uma prima em primeiro grau uma vez removida, sem mencionar que ele era presbiteriano, enquanto todos os Stirling frequentavam a igreja anglicana. Mas Valance, entre o diabo da deslealdade ao clã e o mar profundo de alvoroço, barulho e conselhos, achou que correria o risco com o diabo.